O mundo da Fórmula 1 é regido por uma lógica de espionagem industrial e engenharia reversa que não perdoa nem mesmo as marcas mais tradicionais do automobilismo mundial. Nos bastidores do paddock de 2026, a notícia que corre com a força de um vendaval é que o projeto original da unidade de potência da Audi, desenvolvido com enorme investimento em Nürburgring, encontrou um teto de desenvolvimento muito precoce. Os dados de telemetria das primeiras semanas de testes de pré-temporada teriam revelado uma deficiência crítica na recuperação de energia térmica e na integração do turbocompressor, áreas onde a Mercedes parece ter descoberto uma solução quase mística. Diante do abismo de desempenho que começou a se desenhar, a cúpula técnica da Audi teria tomado a decisão pragmática e dolorosa de abandonar parte de sua filosofia original para mimetizar o arranjo técnico da fabricante alemã rival. Essa mudança de curso foca especificamente no conceito de turbo dividido, uma arquitetura que a Mercedes dominou desde o início da era híbrida original e que parece ter evoluído para um novo patamar com o regulamento atual. A solução da Mercedes permite que o compressor e a turbina fiquem em extremidades opostas do motor, conectados por um eixo que atravessa o V do motor de combustão interna. Para a Audi, que inicialmente apostou em um design mais compacto e integrado, a percepção de que o calor gerado pela turbina estava comprometendo a eficiência do compressor e, consequentemente, a densidade do ar injetado na câmara de combustão, foi um choque de realidade. Copiar essa solução da Mercedes não é apenas uma questão de desenho, mas de reconfigurar toda a arquitetura interna do chassi de envio, o que explica os atrasos e as dificuldades de montagem vistas nas últimas garagens da equipe. Os engenheiros da Audi agora correm contra o tempo para entender como a Mercedes conseguiu otimizar a rotação do eixo central sem sofrer com vibrações harmônicas que destroem os rolamentos em altas rotações. Rumores indicam que a Audi teve que buscar fornecedores de materiais aeroespaciais que já prestam serviços para a fábrica de Brixworth, na tentativa de replicar a durabilidade do conjunto. Essa convergência técnica mostra que, apesar de toda a arrogância inicial de entrar na categoria com uma solução própria e revolucionária, a Audi percebeu que a curva de aprendizado da Fórmula 1 não perdoa o isolamento. A necessidade de copiar o motor da Mercedes é vista por especialistas como um sinal de inteligência estratégica, pois insistir em um erro de conceito poderia condenar a marca a anos de meio de grid ou até mesmo ao fundo do pelotão, manchando a reputação da engenharia alemã em escala global. Outro ponto nevrálgico dessa transição técnica é o sistema de software que gerencia a entrega de potência elétrica. A Mercedes desenvolveu um algoritmo de mapeamento que prevê a demanda de torque com uma precisão milimétrica, algo que a Audi tentou desenvolver de forma independente, mas que resultou em uma entrega de potência errática e difícil de controlar para os pilotos. A solução foi observar os dados de som e aceleração dos carros da Mercedes para tentar reconstruir a lógica de programação. Essa forma de cópia técnica, embora comum, é extremamente complexa, pois exige que o hardware da Audi responda da mesma forma que o da Mercedes. O resultado dessa pressão interna é um clima de tensão na fábrica de Nürburgring, onde o orgulho de engenharia foi colocado de lado em favor da sobrevivência competitiva. O impacto dessa mudança de filosofia se estende para a aerodinâmica do carro. Ao adotar a solução de turbo dividido e a disposição de radiadores da Mercedes, a Audi teve que redesenhar a carenagem do motor e os sidepods, buscando o mesmo equilíbrio entre resfriamento e arrasto aerodinâmico. O carro que foi visto nos últimos dias de teste já apresenta contornos que lembram muito o design da Mercedes, abandonando as linhas mais retas e volumosas do protótipo inicial. Essa padronização forçada pela performance é um testemunho do domínio intelectual da Mercedes sobre as regras de 2026. Para a Audi, admitir que o vizinho de Stuttgart encontrou o melhor caminho é um remédio amargo, mas necessário para evitar um desastre esportivo em sua temporada de estreia. A espionagem técnica e a análise fotográfica detalhada tornaram-se as ferramentas mais importantes no arsenal da Audi neste momento. Cada vez que a Mercedes abre a garagem, há fotógrafos a serviço da equipe de Nürburgring prontos para capturar ângulos que revelem a passagem de tubulações e o posicionamento de sensores. A busca é pela eficiência térmica total. Enquanto a Audi sofria com o superaquecimento das baterias, a Mercedes parecia operar em temperaturas ideais mesmo sob carga máxima. Copiar o arranjo de intercoolers da Mercedes tornou-se a prioridade número 1, levando a uma reestruturação de toda a cadeia de suprimentos da Audi para atender às novas especificações de design que antes eram consideradas desnecessárias. Este processo de convergência forçada levanta questões sobre a identidade da Audi na categoria. Se o motor é essencialmente um clone da filosofia da Mercedes,
Onde reside a inovação da marca das quatro argolas? A resposta interna tem sido focar no refinamento da combustão e na química dos combustíveis sustentáveis, onde a Audi acredita que ainda pode ter uma vantagem marginal. No entanto, a base, o esqueleto da unidade de potência, agora segue os preceitos estabelecidos por Brackley e Brixworth. É uma admissão implícita de que a Mercedes continua sendo a universidade da Fórmula 1 moderna, e que até mesmo gigantes globais como a Audi precisam se sentar nos bancos escolares para entender como vencer neste esporte. A transição para a cópia da solução Mercedes também gerou um impacto financeiro considerável dentro do teto orçamentário. O retrabalho de componentes já produzidos e a necessidade de novos moldes de fundição consumiram uma fatia generosa dos recursos destinados ao desenvolvimento ao longo da temporada. Isso significa que a Audi começará o campeonato com um carro que é tecnicamente mais capaz, mas com menos margem financeira para evoluir rapidamente caso surjam novos problemas. O risco é alto, mas os dados sugerem que ficar com o design original seria um suicídio técnico. A ordem de comando foi clara. Se a Mercedes está 3 décimos à frente com aquele conceito, é aquele conceito que a Audi deve ter, custe o que custar. No final das contas, a história da pré-temporada de 2026 para a Audi não será sobre a inovação revolucionária que eles prometeram, mas sobre a humildade técnica de reconhecer uma superioridade alheia e ter a agilidade de mudar de direção. O paddock observa com atenção, pois ver uma marca com a história da Audi ter que copiar a Mercedes é um evento raro que sublinha o nível de dificuldade da Fórmula 1 contemporânea. Se o carro clonado for rápido o suficiente para brigar por pódios, a decisão será validada. Se ainda assim eles ficarem para trás, a crise de identidade técnica da Audi poderá se tornar uma das maiores narrativas de fracasso da década. O que está em jogo não é apenas o tempo de volta, mas a alma de um projeto bilionário que descobriu, da maneira mais difícil, que na Fórmula 1 o caminho mais curto para a vitória às vezes é seguir as pegadas de quem já sabe o caminho.